Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que posso te oferecer, todos os dons que tu me dás. Em tuas mãos me entregar. Em tuas mãos me Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim Uma boa noite, estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus.
com grande alegria, com grande devoção, nós temos esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para juntos fortalecermos a nossa fé. Nós sabemos, amado irmão, amada irmã, que estamos num momento diferenciado. Nesta última semana, a região de Uruguaiana, ela ficou na bandeira laranja e por isso nós não tivemos a oportunidade de convidar os irmãos a estarem presentes na igreja. Mas Deus nos deu esta oportunidade de estarmos aqui, utilizando este meio da internet, para poder levar a cada um de vocês a palavra de Deus, o amor de Deus, o fortalecimento da fé. Eu convido a cada um de vocês a, juntos comigo, invocarmos a presença do nosso Senhor e Deus. Iniciamos este culto doméstico online em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, um só Deus em três pessoas. Amém. Convido aos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando neste momento a se unirem comigo em oração e assim nós queremos, neste instante, em oração também confessar os nossos pecados. Amado Deus, Pai eterno, estamos muito felizes por sermos teus filhos. Somos muito gratos por seres nosso Pai eterno, por graça de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Salvador. Pedimos que olhes para cada um de nós com a tua compaixão e misericórdia. Perdoa todos os nossos pecados, sejam eles de ação e de omissão, quando não fazemos o que tu queres que seja feito por nós. Ajuda-nos com o teu Espírito Santo para que nossa fé seja fortalecida e sejamos capazes de te servirmos no lar, no trabalho, na igreja e na pátria. Abençoa este culto doméstico online de hoje e a cada um dos presentes. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, aí de suas casas, vocês podem se unir a cada um de nós neste instante de louvor. Nós cantaremos o hino do cancioneiro, que é o hino número 175, do Inário Luterano, é o hino 322, e vocês também, aqueles que preferirem, será projetado aqui junto neste culto agora, para nós que possamos louvar ao nosso Deus. Guia-nos, Jesus, teu caminho é luz. Vacilar nós não queremos, sempre a ti fiéis seremos. Com a mão dos teus, leva-os para o céu. Venha perdedor, mostra o teu favor. Quando venha a desventura, o teu filho não murmura. Pelas aflições, vamos às mansões. Quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dado sempre paciência, fazemos fitar o celeste lar. Vem nos conduzir ao feliz porvir. Não nos deixe sem amparo, no caminho agreste amaro. Fim da vida aqui, leva-nos a ti. Estimado irmão, estimada irmã em Cristo Jesus, com grande alegria e satisfação, Deus nos deu a oportunidade de estarmos louvando Ele mesmo em meio
a situações tão adversas. E eu gostaria de iniciar esta mensagem de hoje perguntando-lhes se já aconteceu com vocês em algum momento de vocês receberem uma responsabilidade que te fez ter medo de seguir adiante, de poder realizá-la. Talvez você tenha se sentido pequeno, incapaz, mas mesmo assim você foi lá e o resultado foi bom. Provavelmente nesta hora você tenha se sentido muito bem com isso, não é verdade? No evangelho de hoje, evangelho que nós iremos ler durante essa mensagem, nós vemos os apóstolos recebendo recomendações, uma responsabilidade, recomendações para uma tarefa que Jesus havia dado para eles, confiado a eles. Jesus, ele enviou os seus apóstolos para anunciar que o reino do céu estava próximo. Uma tarefa nada fácil, uma tarefa realmente muito difícil, mas uma missão muito importante. Jesus, então, começa a alertar os seus discípulos dos perigos, as perseguições, os sofrimentos, tudo aquilo de ruim que iria acontecer para que eles estivessem preparados. E nesta porção do texto que nós vamos analisar no decorrer desta mensagem, com uma incrível atualidade, nós enxergaremos também os desafios que nós temos diante de nós como cristãos, que vivemos ainda nesta missão de anunciar que o reino de Deus está próximo. Queremos agora, então, olhar um pouco mais de perto os versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 21 a 33, e aplicá-los à nossa missão, a missão que foi confiada por Cristo a cada um de nós no momento em que nós nos tornamos cristãos, no momento em que nós passamos a crer. Que Deus nos abençoe no meditar destas palavras. Amém. Meus amados irmãos, amadas irmãs em Cristo, eu inicio ao olhar este texto do Evangelho de Mateus 10, 21 a 33, falando que a missão dos cristãos ela é difícil, ela já tem dificuldade já desde casa. Mateus, no capítulo 10, versículos 21 a 22, que vocês podem acompanhar comigo, ele diz assim, os dois primeiros versículos: muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será o salvo. Palavras de Mateus, capítulo 10, versículos 21 a 22. Realmente, nós podemos confessar, embora muita gente diga que não, confessar que o coração humano ele está impregnado de uma total depravação do pecado. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que faz com que a gente odeie de verdade a pureza do Evangelho. O pecado que rompe até mesmo os laços de família. Como disse o texto, irmão contra irmã, pai contra filho. Realmente uma verdadeira insurreição dos filhos contra a autoridade paterna, fazendo com que sejam esquecidos todos os afetos naturais e familiares. Este é o mundo pecador que causa. O mundo, como ele é assim, cheio de pecado, sempre odiou aqueles que pregam o Evangelho. Sempre odiou os servos, os arautos de Cristo. A regra do ódio contra os pregadores e a pregação do Evangelho nunca mudou, mesmo que hoje em dia se fale tanto sobre tolerância, que a gente tem que tolerar todo e qualquer tipo de crença, mas quando nós nos posicionamos, a coisa fica diferente. Né?
o ódio ao evangelho puro, aos seus pregadores, há de se espalhar na terra, como está acontecendo nessa pandemia agora com o Covid. E diante da mais fraca e aparente pregação ou posicionamento, ou como eles dizem, provocação, de pronto começa a perseguição. Mas tudo porque nós estamos nos mantendo firmes na fé. E durante toda a provação, pregando o evangelho, que na verdade, mais do que provação, acaba sendo um privilégio ao cristão, nós seguimos em frente. Por isso, Cristo, para nos estimular, para nos dar coragem, para nos dar alegria, ele mantém a promessa de consolo, de recompensa, de misericórdia. Vejam o texto que está aí. Esse texto diz, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Vamos nos manter firmes, meus amados irmãos. Nós temos a certeza do consolo e da esperança de Deus. Nestas palavras, do próprio Senhor Jesus Cristo. Encontramos também no próximo trecho, que agora, Mateus capítulo 10, versículos 23 a 25, um conselho e um conforto para este momento de perseguição. Como é que diz esse texto? Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu afirmo a vocês que isto... Põe ali, por gentileza. Desculpa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês não acabarão o seu próprio trabalho em todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor, e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Portanto, o aluno deve ficar satisfeito em ser como seu professor e o empregado em ser como seu patrão. Se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo, permaneça firme. Nunca abandone a sua confissão de fé. Mesmo diante do martírio, permaneça firme. Claro, se você pode evitar, não estou dizendo fugir, das perseguições, mas evitá-las sem negar a Cristo, negar a palavra, a verdade, sem abandonar as ovelhas nas mãos dos lobos, faça isso. Escolha essa alternativa. Se for para o bem do reino de Deus, se você for pausar um trabalho numa determinada realidade, num determinado momento, e voltar para outra realidade onde a recepção é provavelmente diferente, e ter benefício à causa de Cristo, e a causa de Cristo for favorecida, ótimo. Por quê? Porque o tempo é breve. O trabalho é grande. Aliás, no domingo passado a gente escutou isso, quando o Senhor Jesus disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Energia e coragem são necessários. Na forma de um provérbio, então, Jesus, nesse texto de hoje, adiciona outra admoestação muito confortadora para nós que estamos nesse trabalho. Não deviam esperar ser melhor do que o seu mestre, que é o cabeça da família cristã. O texto ele deixa bem claro, nenhum aluno é mais importante do que o seu professor e nenhum empregado é mais importante do que o seu patrão. Meus amados irmãos, a sua porção natural é bem assim, honrosa, é suportar as mesmas perseguições, sofrer as mesmas injúrias e maldições. Seria uma presunção nossa a gente dizer diferente e até mesmo mentirosa, dizer que eu vou esperar menos do que aquilo que o meu mestre já recebeu. Veja o texto colocado em nossa tela. Ele diz, se o chefe da família é chamado de Beelzebul, então as pessoas dessa família serão xingadas de nomes piores ainda. Quando uma pessoa se torna cristã, é bom lembrar que naquela hora ela entrou na contramão do mundo. É bom lembrar, e eu não estou falando para desanimar ninguém, e vou explicar isso por quê, mas é bom lembrar
que no momento em que eu confesso que Jesus Cristo é meu Senhor, eu estou numa zona de risco por causa do Evangelho. Isso faz a gente suportar com mais facilidade. Quando, então, vier as provações, os perigos, os infortúnios, as perseguições, é fácil por quê? Porque nós pensamos assim, eu sabia que isso iria acontecer. Isso comigo. Porque o meu mestre foi perseguido também. Eu estou seguindo os passos daquele que foi perseguido. Por isso, continuemos firmes. Continuemos firmes no trabalho do reino de Deus. Destemidos em nossa confissão de Cristo. Os versículos que seguem, são os versículos 26 e 27, eles dizem assim: portanto, não tenham medo de ninguém. Tudo o que está coberto vai ser descoberto, e tudo o que está escondido será conhecido. O que estou dizendo a vocês na escuridão, repitam na luz do dia. A tradução antiga ainda diz assim: repitam nos eirados das casas, nos telhados das casas. E o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. Meu amado irmão, o ponto-chave deste versículo bíblico colocado aqui agora são as palavras não tenham medo. Não tenham medo. Lá no começo eu perguntei, quando você recebe uma tarefa, às vezes você não fica com medo, aí depois você faz e acontece, você até se sente bem. Não tenham medo. Não permitam que o temor, que é tão natural nestas circunstâncias, domine você diante de toda a oposição que tenta nos ferir, nos desanimar. Assumam o risco do seu chamado, daquele que vos chamou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. Assuma esse chamado de ser chamado cristão. O risco do vosso chamado. Diante, então, dessa admoestação, para nos ajudar, Jesus ele usou, mais uma vez, duas figuras de linguagem que diz assim, ó, tudo o que está coberto vai ser descoberto e tudo o que está escondido será conhecido. O ódio e a perseguição do mundo muitas vezes estão disfarçadas sob a forma de patriotismo, disfarçado, escondido, né? Sob a forma de patriotismo, de bondade. Todos precisamos estar unidos, né? Todas as religiões são boas, né? O pecado muitas vezes está disfarçado no politicamente correto e tantas outras coisas. Muito disso a gente escuta nas redes sociais, em discursos de autoajuda, por exemplo, e outras coisas mais. Deus, porém, olha essa palavra, no dia do juízo ele colocará tudo sob a luz correta e pagará cada um com aquilo que lhe é devido. Enquanto isso, o seu trabalho ele precisa continuar indo, enquanto não chega ao céu. Nós precisamos continuar pregando. Os mestres judeus, eles tinham o costume de proferir na sinagoga os seus discursos somente a um dos anciãos, o qual, então, deveria ser o intérprete e repassar isso adiante, dando em linguagem popular o resumo daquela dissertação que ele tinha feito ao povo. Da mesma forma, de modo muito semelhante, deveria ser realizado no trabalho dos apóstolos. Da mesma forma, deveria ser o nosso trabalho de cristãos. A doutrina que eles receberam de Cristo, eles deviam proclamar em alta voz. Como eu disse antes, lá no texto antigo, né, nos eirados, onde todos pudessem ouvir. Assim como nós hoje, o que vocês ouviram em segredo, anunciem abertamente. O que nós recebemos de pregação da palavra, a gente tem que ir e falar. Abrir as nossas bocas. Testemunhar. Mesmo em nossos dias. Mesmo em momentos que a gente é perseguido. Hoje, mais do que nunca, os discípulos de Cristo, nós deveríamos usar todas as maneiras legítimas para poder espalhar a verdade do Evangelho tão longe quanto possível. Por isso eu convido vocês, quem tem oportunidade aí de
pôr o seu dedo no compartilhar, compartilhe esta palavra de Deus para que mais pessoas possam ouvir e saber quem é o nosso Salvador, quem é o Salvador do mundo. Agora, cuidemos para um perigo. Eu tenho escutado por aí muitas questões nos dias atuais que, com o fim de agradar o público, não passam de pregações vazias. Só uma autoajuda, rala, usam isso como meios para poder atrair as pessoas. Lembremos que estes meios nunca podem ser um fim em si mesmo, para que o principal não seja colocado como segunda importância. Os meios que nós utilizamos na pregação devem ser usados para servir ao Evangelho. Senão nós temos apenas pregações vazias. Se nós falarmos uma linda pregação e não tocarmos no nome de Jesus, como eu tenho escutado em muitos momentos por aí, quando nós deixamos de falar que existe condenação eterna, existe inferno, porque nós estamos com medo de que as pessoas fiquem com medo e não se acheguem a nós. Quando nós deixamos de falar de coisas importantíssimas que a Bíblia nos fala e nos diz, justamente só para atrair as pessoas, só para que as pessoas se sintam bem, acabam sendo pregações de autoajuda. Nós precisamos, em nossas pregações, primar pela lei e pelo Evangelho, conforme a palavra de Deus chegou até cada um de nós. Meus amados irmãos, o texto segue. Dos versículos seguintes, de Mateus no capítulo 10, dos versículos 28 a 31, nós encontramos mais consolo nessa tarefa, que por vezes se torna tão difícil. O texto ele diz assim: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Portanto, não tenham medo, pois vocês valem mais do que muitos passarinhos. Meus amados irmãos, nós acabamos de ver que nós temos uma grande responsabilidade dada por Deus a nós para poder levar em frente a mensagem do reino de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Muitas vezes, como eu já falei lá no comecinho, a gente tem medo, né? Tememos. Agora eu pergunto, por que a gente vai embarcar no medo? Tudo o que os inimigos podem destruir são apenas o nosso corpo. Lutero, no hino Castelo Forte, ele disse que tudo se vá, o céu é a nossa herança. Os bens, vida e o lar, que tudo se vá, o céu é a nossa herança. E é verdade, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo. Nós podemos ter essa certeza de que, se tudo vai ruim, ainda assim, nós temos a esperança da vida eterna. Temos Cristo por defesa. Né? Tudo que os inimigos podem destruir e prejudicar são apenas o corpo, se Deus permitir ainda. Nos corações dos discípulos de Cristo, deve haver somente um temor, profundamente fixo, um temor e em reverência, que não tememos o castigo no mundo, mas diante de Deus, aquele que é capaz de nos dar a vida eterna e a salvação eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Eu convido ainda vocês para lerem mais uma parte de um texto, né, os versículos 32 e 33, nos vão ajudar a entender um pouquinho mais. Esse texto, ele diz assim: se uma pessoa
afirmar publicamente que pertence a mim, eu também vou afirmar no dia do juízo, diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu, que ela não pertence a mim. Meu amado irmão, a gente muitas vezes tem medo de inimigos, né? E isso é porque muitas vezes nos falta fé em Deus, né? Olha os passarinhos, que valem algumas moedinhas, conforme diz o texto que a gente leu antes. Olhem a perda de um fio de cabelo, que a gente olhou um pouquinho antes também. No entanto, nem ao menos um dos passarinhos mais pequenos cai no chão sem o consentimento de Deus. E os cabelos da sua cabeça, da minha cabeça, um por um estão contados por Deus. Será que aquele que zela tanto pelos menores detalhes da vida diária permitirá que algum mal aconteça diante de nós? Claro que não. Ele estará ao nosso lado. Confie, confesse publicamente que você está abrigado na poderosa do Altíssimo, conforme diz o texto do Salmo 91. Nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, também uma referência ao juízo final, onde de cada seguidor de Cristo é exigida uma confissão de Cristo em palavras e ações, como é a proclamação franca e defesa firme da verdade. É isso que nós precisamos fazer. Isso é necessário, porque estando em Cristo, estando na graça de Cristo, é automática esta confissão. Mas quando a gente nega, quando a gente não confessa, quando a gente não vive isso, nós nos afastamos totalmente da graça, e mostramos que a gente precisa da fé. Diante da confissão em palavras e ações que Cristo é o nosso Senhor, nós temos Cristo ao nosso lado junto ao Pai. Mas se nós nos afastamos em palavras e ações da graça e da confissão de fé, Cristo não nos defenderá. Não há um campo neutro. Não tem como você dizer que você é cristão e não viver isso. A escolha de cada um está tão somente em confessar a Cristo ou negar a Cristo. Confesse com a sua boca e com o seu coração e com a sua vida. Meus irmãos e irmãs, publicamente anunciemos para o mundo, para que todos saibam que nós estamos abrigados na sombra protetora do Altíssimo, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vivamos esta fé no nosso dia a dia, em palavras e ações, e tenhamos total certeza de que Jesus afirmará diante do Pai que nós somos dele. Amém. Que o amor de Deus, que é maior do que todo o entendimento humano, nos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a salvação eterna. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido vocês a, neste instante, cantar, louvar ao nosso Deus. Nós cantaremos, neste instante, o hino 102 do cancioneiro Louvai ao Senhor, que vocês podem também louvar aí de suas casas, que também será projetado. Ninguém nos amou como Filho de Deus, a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, humilde aceitou a morte na cruz, a fim de nos dar o céu. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como o céu bom pastor, a Bíblia nos deu um solução. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também, com fé
Convido a todos os irmãos e irmãs a se unirem comigo em oração. E na oração de hoje eu gostaria de incluir os aniversariantes desta última semana. No dia 16 foi a Vanessa Jetsky, e no dia 21, amanhã, domingo, será o Mateus Fagundes Maura. Vamos orar também a pedido hoje da dona Helena, que me enviou a mensagem, pediu para orar pela família dela. Nós oraremos também a pedido da dona Helena, né, e que também já estava incluída em nossas orações, a todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então, neste momento, se unam a cada um de nós em oração, aí em sua casa, né, coloquem a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai querido, o Senhor ouve a nossa oração, conhece os nossos pensamentos, desejos e necessidades. Todos que vivemos nesse mundo passamos por momentos de tribulação, angústia, sofrimento, tentação, fracasso, problemas e muitas outras coisas. Mas eu espero no Senhor e nele coloco a minha confiança. Eu oro, Senhor, pedindo em favor de todos aqueles que estão participando conosco durante este momento de culto. Eu oro, Senhor, em favor da família da dona Helena, que tu possas abençoá-la, bem como a todos. Todos os nossos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, nós colocamos em tuas mãos. Ajude-nos a enfrentar este momento de pandemia e a voltar, conforme o teu tempo e vontade, novamente às nossas atividades normais, com saúde. Te agradecemos, Senhor, por aqueles que completaram mais um ano de vida. Obrigado pelo aniversário da Vanessa, do Mateus. Nós colocamos em tuas mãos a vida deles, bem como a de cada um de nós. Todo-Poderoso Deus, amado Pai Celestial, proteja os que trabalham na área de saúde, protejam aqueles que trabalham na área de segurança, abençoa o nosso país nessa crise em que está vivendo, os nossos governantes, dê a eles sabedoria para governar da maneira correta e justa, para o bem do povo, para o bem de cada um de nós. Abra, Senhor, as portas do Evangelho aonde ainda não chegou. Use-nos como teus instrumentos para isso, Senhor. É uma tarefa difícil, mas muito necessária. E sabemos que tu estarás conosco. Há a promessa de que se nós confessarmos publicamente, diante de todos aqui, que o Senhor é o nosso Senhor, tu, Senhor, estarás junto ao Pai, intercedendo por nós. Por isso nós confessamos e vivemos para poder te honrar aqui enquanto estamos na terra. Pedimos-te, Senhor, pelos nossos irmãos da comunidade São João de Alegrete, pelos irmãos de Manuel Viana, de Quaraí, e de toda a nossa comunidade Paz de Cristo aqui de Uruguaiana, bem como de toda a IEL. Em especial, Senhor, nós te agradecemos porque agora, nesta semana, no dia 24, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil completará 116 anos. Pedimos-te, Senhor, que ajude esta igreja para que de maneira séria possa continuar o seu trabalho de levar Cristo para todos. Junte-nos a este trabalho, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.
Assim, estimados irmãos, estimadas irmãs em Cristo Jesus, nós vamos nos encaminhando para o final deste nosso culto, agradecendo a presença de cada um de vocês. Espero que esta palavra possa fazer diferença no seu dia a dia, no seu viver. Os avisos que nós temos para hoje são os seguintes. Eu, um pouquinho antes do culto, estava acompanhando a live do governador do estado e vi que a nossa região voltou à bandeira laranja novamente. Ou seja, a partir de segunda-feira, ou terça-feira, nós poderemos novamente nos reunir com todas aquelas exigências de apenas 30 pessoas presentes em nosso culto, com álcool gel, máscara, tudo aquilo que é necessário. Então, meus amados irmãos, eu vou, nesta semana, compartilhar a agenda da semana com as nossas atividades, que nós iremos retomar novamente, se Deus assim permitir. E que Ele permita também que nós possamos, em breve, levar a Tua palavra de uma maneira normal, de uma maneira com todos aqueles aqui presentes. Eu agradeço aqueles que participaram conosco nessa noite, em nosso culto. Nós temos aqui, já desde o início da participação, aqui nós tivemos hoje, vai passando, Angélica, por favor, a dona Maria Helena Fim, uma boa noite, uma paz para ela também, uma boa noite também para a senhora Neida Psoller, que participou conosco, a Cristina, uma boa noite também. Isso aí foi a comunidade que colocou, né? O Edgar e a Cecília, que estão nos acompanhando também, uma boa noite. A Sirlene e o Geraldo lá, o Flávio, né, o Flávio lá de Alegrete, nosso irmão, em Cristo, a Sirlene e o Geraldo também. Vai passando para baixo, filha. A Nilza Psoller, o Pedro Neves da Silva, a dona Maria Helena Fim, a Neide Pissolar, boa noite, o Elson, boa noite, a dona Eliane Besson, boa noite, e o seu Antônio da Rosa, uma boa noite. Espero que cada um possa se sentir bem em seu lar, em sua casa, e possa anunciar essa mensagem para mais pessoas. Assim nós vamos nos encaminhando, então, para o fim deste momento de culto e de adoração a Deus. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima.